mas o pastor Aguinaldo tem cobrado que nós trouxéssemos a palavra. Assim vamos fazer, né? Segundo o que Deus nos tem dado. Graças a Deus. Gostaria de, né? Pode sentar, irmão Jesus. Pedir que os irmãos deixassem agora para trás, né? Eu sei, irmãos, que na igreja o diabo ele sempre vem nos acusando, né? Mas a palavra de Deus diz em Romanos 7, 25, Paulo dizendo, ele disse assim: com a minha carne eu sirvo a lei do pecado, mas no meu entendimento eu sirvo a lei do Espírito de Deus. Aleluia! Então, irmãos, não deixe Satanás dizer, não, durante o dia você fez isso, você pensou aquilo, você... Deixe sua carne para lá, amém? Aqui você está em Espírito, amém? Aleluia. Então, entre na presença de Deus em Espírito, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu nesta noite, né, o pastor Aguinaldo já havia dito que na quinta-feira era para mim trazer a palavra. Estava em busca de várias palavras, né? Inclusive alguns dias atrás, Deus nos tem dado um sonho, uma visão, né? Acredito eu que a respeito da sua vida, né? Estava ali vendo numa visão, um sonho, e enquanto vinham umas nuvens de glória no céu, e essas nuvens, né, de glória se abriram, e subia uma esteira da terra até essa nuvem, como se fosse, né, ali uma grande impressora, e subia nessa esteira como se fossem jornais subindo para o meio dessa nuvem, né? E eu passei vários dias sem entender o que significava isso. Aí, contando ali para minha família, Deus nos deu entendimento, amém, irmãos? Acontece que, né, como nos dias de Sodoma, como nos dias do dilúvio, subiu a Deus o que os homens estavam fazendo. E Jesus disse que os dias da sua vinda será como nos dias do dilúvio e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então está subindo a Deus os acontecimentos que está acontecendo na terra. Se abriu as portas, aí está subindo, e Deus vai vir com vingança, amém? Deus vai vir. E busquei várias palavras, no meu pensamento era pregar sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, mas Deus nos guiou a uma outra palavra, como o pastor Aguinaldo tem pregado aqui no sábado, sobre a árvore, né, que não dava fruto, e Deus confirmou através da palavra que o irmão Rafael trouxe hoje aqui, né, sobre a figueira, ainda que a figueira minta, né? Todavia ele acreditaria no Senhor, o profeta, amém? Eu gostaria de ler em Amós, no capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na palavra de Deus, irmãos, porque nesta mensagem os irmãos vão ver, né, como já tem visto em todas elas, que o pastor Aguinaldo tem pregado, o irmão Rafael, o pastor Joel, muitos irmãos que pregaram. Os irmãos vão ver, né, que essa palavra vai ser tirada, amém, irmãos? Amós capítulo 8, verso 1 e 2. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler o verso primeiro. Nós vamos ler dois juntos, amém? O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. Ele diz, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Olha que mensagem triste, irmãos. Olha que mensagem pesada. Daqui por diante nunca mais passarei por Israel. O que Amós viu, irmãos? Um cesto de frutos do verão. Amém? E nós buscando, analisando na palavra de Deus e em outras, né, fontes, os frutos do verão que a palavra de Deus diz aqui em Amós são os mesmos frutos do verão que está lá. Vamos ver para nós entender a palavra de Deus em Joel, capítulo 1, né? Para nós entendermos, irmãos, que essas coisas, né, vão ser tiradas da terra. Glória a Deus.
Joel capítulo 1, verso 12. Amém? Nós vamos ler. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Aleluia. Amém. Então todas as árvores se secaram. Irmãos, nós vemos que Deus, convido os irmãos para agora ver em espírito, Deus trazendo um cesto de fruto até Israel, o povo de Israel. E estas árvores que a Bíblia diz aqui em Joel, irmãos, se os irmãos lerem o contexto, lerem a palavra, estas árvores eram os profetas de Deus. O cesto de fruto a qual Deus trazia para Israel era o fruto dos lábios dos profetas, frutos de verão. Sabe por que frutos de verão? Porque os frutos de verão eles serviam para alimento, para unção, e no caso vinho, né? Para alegria. Então Deus falou com o seu povo Israel durante toda a história, irmãos, tentando ungir o seu povo, tentando alimentar o seu povo, tentando, né, dar alegria ao seu povo. E quando Deus, por último, veio com esse cesto cheio de frutas, irmãos, se os irmãos lerem ali a sequência dos versículos, os irmãos vão ver que quando Deus trazia o cesto de fruta para Israel tomar e se alimentar, ali os irmãos vão ver que Israel tinha pressa que esses dias se passassem, os dias de sábado, dia das luas novas, que eram festas de Deus, festa do Senhor, para eles poderem ganhar dinheiro com suas vendas, com seus lucros, enganando o povo, amém? E aí, irmãos, lá no verso 11 de Amós 8, está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor, no mesmo capítulo que nós lemos aí, em que o povo correrá, terá fome, correrão desesperado, de uma parte para outra, em busca, né, dessa palavra, e não vão achar mais essa palavra. Hoje, irmãos, Deus está com o cesto de fruto posto, colocado sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Deus sempre teve, Deus tirou esse cesto de Israel uma certa vez. Deus tirou e disse: eu nunca mais. E quando Deus disse isso para Amós, irmãos, ele nunca mais, né? Ele enviou ali, por último, alguns profetas, né? Mas já abrindo o caminho para Jesus, que veio profetizando para os gentios. Então Deus tirou realmente o cesto de Israel. Hoje os irmãos não veem profeta em Israel. Israel hoje está sob domínio, como disse o próprio Deus, de outras nações. Foi recolhido, está ali, né, por cumprimento da palavra de Deus, do Estado de Israel, mas não tem liberdade. Está sob domínio, vamos dizer hoje, dos Estados Unidos, né? E é o tempo, irmãos, que Jesus disse que os gentios pisariam Israel. É hoje, irmãos. Israel é um lugar santo, um lugar onde, né, os gentios não podiam entrar como entram hoje. E os gentios, irmãos, hoje dominam Israel. Vocês vão ver nações, todo tipo de crença entrando naquilo que era santo e contaminando o que era santo do Senhor. É o tempo em que os gentios estão pisando Israel, no qual Jesus disse, né? O castigo de Israel por rejeição a esses frutos. E hoje, irmão, nós vemos Deus com esse cesto passando. As pessoas não estão pegando. Nós vemos que fruto, ele serve para manter o homem, né, bem de saúde, estável. E se a pessoa não se alimentar disso, ele vai morrer. E esta humanidade a qual nós estamos vivendo, irmãos, é uma humanidade na qual Deus, né, está tendo já nojo, vamos dizer assim. Por quê, irmãos? Existem profetas,
Existem. Nós vemos na televisão, nós vemos por toda parte, irmãos, frutos lindos sendo oferecidos por homens de Deus, né? De toda maneira, oferecendo na televisão, na internet, tudo tem fruto, irmão, frutos maravilhosos da palavra de Deus. E o homem não pega. O homem não quer pegar. O homem tem pressa, como a nação de Israel tinha, de fazer os seus negócios, trapacear os seus roubos. Não se importa mais com a palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus, irmão, já está sendo tirada. A verdadeira palavra de Deus já está sendo tirada. Quando o irmão Rafael pregava aqui há poucos dias sobre a travessia do Mar Vermelho, eu estava ali analisando, era uma mensagem que o nosso pai costumava pregar sempre, né? E esse tipo de mensagem nós já não vemos mais. Existem bastante coisas da palavra de Deus, mensagens da palavra de Deus que os irmãos já não veem mais. Deus está tirando o cesto. Sabe por quê, irmãos? Estão se levantando homens hoje aí, né? Como no tempo de Israel, Deus cobrou uns sumos sacerdotes lá em Joel, irmãos. Estão se levantando homens com pressa, para quem Amós 8 lê lá, de que passe o sábado e as luas novas. O sábado e as luas novas, irmãos, era tempo que Israel não podia se vender. Nas luas novas, no sábado, eles, né? No sábado era proibido andar, era proibido fazer qualquer tipo de negócio. E nas luas novas eram festas solenes. Festas em que o povo se reunia, vamos dizer assim, e comiam de graça do que cada um levava. Então não tinha venda. Era festa solene ao Senhor. E as pessoas que queriam ter lucro com aquilo que tinham, irmãos, eles tinham pressa de que isso passasse. E hoje nós estamos vendo também, está surgindo isso entre nós. Entre o povo de Deus. Estão tendo pressa de que passe os frutos da verdade, os frutos bons, para eles poderem vender, como diz aqui, a casca do trigo, né? Não era o trigo, irmãos. Um efa mentiroso, uma medida mentirosa, né? Cobrando caro. E Deus condenou Israel por isso. Deus mostrou que ele tinha, o que os profetas se entregavam, um cesto de frutos bons. E ninguém queria mais aquele fruto, irmãos. O cesto estava cheio, mas ninguém queria. Então Deus recolheu aquele cesto. Aí Deus conta o que vai acontecer para Amós. E lá no verso 11 ele já não está falando mais com Israel somente. Está falando com toda a terra. Eis que eu enviarei fome sobre toda a terra. O povo hoje rejeita o fruto, irmãos. E Deus vai enviar uma grande fome sobre essa terra. Aleluia. Da verdadeira palavra de Deus. Que os homens não querem mais. Se enojaram, não estão mais se alimentando, vão se tornando fracos por causa do engano. Amém, irmãos? Então Deus vai tirar. Mas não é isso, irmão, o que Deus tem para nós. Chamamos a atenção da igreja pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus cobrou na mensagem do pastor Irinal, Deus cobrou nas mensagens que vem vindo, né? Sobre os frutos, irmãos. Isaías capítulo 61, verso 3. A palavra de Deus fala que, lá profetizando do nosso tempo, do tempo de um povo chamado por Deus, escolhido por Jesus, o tempo da graça. A Bíblia nos chama de árvores de justiça. Árvores de justiça. E o que Deus quer falar para a igreja do Senhor nesta noite, irmãos,
é que nós, enquanto ainda está aí o cesto de Deus, como sempre esteve, né? Mas vai ser tirado. Nós, como árvores de Deus, irmãos, temos que produzir frutos para Deus. E examinando sobre frutos para Deus, a Bíblia fala sobre 9 frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, né? 9 frutos do Espírito. E dentre eles, analisando a palavra de Deus, está dos frutos que nós podemos dar para Deus, é o fruto dos nossos lábios. Aleluia. A palavra de Deus diz que o fruto do justo, irmãos, ele se torna em grande árvore, né? Está lá no livro de Provérbios, eu não lembro agora. Em árvores de paz, árvore de justiça, da qual as pessoas, irmãos, não só se alimentam, mas também vêm assentar debaixo das suas sombras. Amém? É isso que Deus hoje quer falar para nós. Não é do que vai ser tirado, porque vai ser tirado, isso nós sabemos. Mas aqui existe um povo, irmãos, que nós não estamos pregando para quem está rejeitando. Então, né? Não é isso o tema da mensagem. Aqui existe um povo que come desse fruto mesmo estando frio como está, né? No tempo frio assim é difícil estar na igreja. Aqui estão os irmãos, né? Servindo ao Senhor, por quê? Porque gosta, né? De servir a Deus. Mas nós, irmãos, somos árvores de Deus. Árvores de Deus. Então, uma das coisas que nós podemos produzir frutos, quando a Bíblia fala de fruto do ventre, né? Se os irmãos analisarem bem isso, não está falando só de geração de filhos, está falando daquilo que está no seu interior, daquilo que Jesus disse que pode sair pela sua boca. Amém? E tem crente, irmãos, né? Infelizmente, que é pior do que agente funerário. Só dá notícia, né? Terrível. Só vive carregando notícia de morto, trazendo más notícias. E Deus não nos chamou para essas coisas. Aleluia. Quando nós vemos aqui nosso irmão abençoando as pessoas, a crente que diz, mas está abençoando, tá, né? Irmãos, o crente foi chamado para abençoar. Jesus disse assim: abençoais e não amaldiçoeis. Porque quando um crente amaldiçoa alguém, irmãos, Jesus deu poder para nós, dizendo assim: se 2 de vocês concordar que o pecado de alguém vai ser perdoado, ele vai. E se 2 de vocês concordarem que o pecado dele ficará sobre ele vai ficar. Então Deus, irmãos, quer o que de nós? Não Deus somente, mas o mundo, irmãos. Muitas vezes nós estamos aí no mundo, no meio dos ímpios, e Satanás usa o ímpio para vir arrancar do seu lábio palavras más diante de Deus. Palavras de pecado. E o nosso lábio é santo, santificado a Deus. E o nosso lábio, irmãos, ele produz fruto para alimentar este mundo. E através desse alimento, muitas pessoas aí fora vão se chegar a Deus. Você é como árvore não somente para alimento dos ímpios, mas para a sombra, quando eles estão cansados, quando eles estão oprimidos. Chega um crente perto de você chega perto de uma pessoa oprimida, um ímpio, irmãos, às vezes você nem percebe. Mas você chega no meio do ímpio aí, né? Alguém pode me citar algum verso que é contra isso, eu também sei disso, mas nem todos os ímpios. A Bíblia diz que para alguns ímpios nós temos cheiro de morte, né? É isso que eu estou dizendo que algum irmão pode me citar. Mas não é para todos, irmãos. Não é para todos. Existem muitas pessoas que não vejam a hora de um crente sentar perto dele. Só de sentar perto dele, você não sabe disso. Mas existem pessoas esperando você chegar perto dele
para ele sentir uma paz. Aleluia. Isso é, você é sombra, você é árvore de Deus. Amém? Nós estamos falando do ramo da videira, né? Estamos falando aqui da árvore, agora, em outro contexto. Então o ímpio, irmãos, está esperando você chegar com seu sorriso, com a sua maneira de ser. E o crente muitas vezes chega já falando mal do salário dele. É hábito nosso, né? Falar mal do salário, falar mal da vida, falar mal de tudo. E você se torna igual o ímpio. Então o ímpio depois não tem mais prazer em chegar na sua sombra. Os irmãos vão ver isso simbolicamente na palavra de Deus, né? Sobre assentar na sombra da videira, da figueira. E ainda existe o crente que produz fruto. O ímpio não somente senta na sombra. Se você ficar quieto, você está sendo sombra para ele. Agora, se você falar, você está sendo fruto também para ele. Está dando fruto, está alimentando o ímpio. Irmãos, e esse fruto, ele vem de Deus. É o cesto de Deus, que Deus dá. Os irmãos podem ver pela fé Deus chegando a este mundo com um cesto colhido de você. É isso que a Bíblia nos diz, dá fruto para Deus, fruto para a glória de Deus. A palavra de um crente, ela nunca é vã, porque ela não é produzida por vontade humana. Então é por isso que nossos lábios, irmãos, ele tem que ser santificado a Deus, no meio dos ímpios. O crente não pode viver triste. Paulo disse assim, como contristados, mas sempre alegres, né? Não foi isso que ele disse? Como contristados, mas sempre alegres. Para que o ímpio possa ver em nós que somos árvores, amém? Produzir frutos e sombra. Para isso Deus nos chamou. E para viver isso, irmãos, está lá no Salmo 1, né? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Para você produzir esse fruto, tem que estar meditando na palavra de Deus dia e noite. Automaticamente você vai produzir fruto. Só das pessoas passarem na rua e te ver aí, irmãos, você já está dando fruto sem saber, né? O Espírito Santo sempre nos diz isso. Existem pessoas que estão dentro de igrejas por aí dando frutos, até hoje, mais elevados que nós, que por um fruto que nós damos mesmo sem saber, ele recebeu, ele comeu e hoje está aí ganhando almas para Deus. Mesmo sem saber, você deu esse fruto, somente por ser uma árvore, está plantada junto ao ribeiro. Quem é o ribeiro? Né? Amém? Há um rio, né? Diz a palavra de Deus, cujas águas alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Nós somos, irmãos, a cidade de Deus, a habitação de Deus, o santuário de Deus. E esse rio é o Espírito Santo. Então, quando você medita dia e noite na palavra de Deus, esse rio faz com que você produza fruto. Aleluia. Amém, irmãos? Nós já não somos mais. Por que nós nos alegramos em estar na igreja? Porque aqui comemos fruto excelente. Amém, irmãos? O fruto do lábio de cada irmão. O glória a Deus de cada irmão, ele não só é recolhido pelos anjos e levado a Deus como glória, mas cada glória a Deus, cada louvor, cada palavra que vem, são frutos, irmãos. E nós mesmos nos alimentamos dos frutos uns dos outros. Nós mesmos. Amém? Nós mesmos nos alimentamos. Por que nos alegramos em estar na casa de Deus? Porque aqui existe o cesto de Deus, está aqui. E daqui, irmãos, do que acontece aqui dentro de cada igreja de Deus,
é que Deus leva o seu cesto ali para recolher os frutos. Amém? Cada culto, o cesto de Deus está aqui. Eu creio pela fé que antes de começar o culto, Deus já chegou com o seu cesto. Amém? Para recolher os frutos. E esse cesto vai ser tirado de irmãos. A maioria dos homens estão rejeitando, né? Não aceitam mais a palavra de Deus. Não recebem mais esse fruto. E assim como Deus tirou de Israel, Deus disse para Joel: as árvores morreram. A figueira, né? A macieira, a oliveira, as que davam fruto, as que davam azeite, porque existe crente que ele é uma oliveira, ele produz azeite, e os demais crentes que dá fruto, às vezes até repara o jeito dele ser, né? E o que dá só azeite, repara no que dá só fruto. Mas o que dá azeite é aquele crente, irmão, que ele está sempre curando a ferida do outro. Não é todos que é oliveira, viu? Não são todos. Existem vários tipos de árvores, mas alguns são oliveiras. Ele está sempre curando, né? Porque o azeite da oliva eles usavam para curar as feridas. Naquela época não tinha remédio como tem hoje. Então eles usavam o azeite, principalmente nas pessoas que tinham chaga, para que a chaga não colasse, não doesse mais. Eles usavam o azeite para aliviar a dor da pessoa que tinha, aliás, a lepra, né? Uma chaga também, né? Então o azeite era para essa finalidade, não somente para unção. Então existe crente de toda maneira. Analisa qual você é, irmãos. Que tipo de árvore você é? Se você é a oliveira, a videira, a macieira, né? A videira é Jesus. Amém? Nós estamos ligados nele. Amém? E vamos produzir. E mesmo que você não produz fruto, mas você produz sombra. Amém? E se você foi cortado, ou pensa que foi cortado, como eu já disse, nós estudamos aqui na terça-feira, né? Ainda há esperança, né? A árvore cortada, ela brota, né? E produz fruto também, fruto e sombra. Então todos nós, cada um de nós somos uma árvore. Aonde você estiver, irmãos, mesmo passando perto de um ímpio, como Pedro passava, e somente a sombra dele curava. Existiam pessoas esperando que Jesus passasse, para que tão somente Jesus passando eles eram curados, ou sentiam uma paz que nunca terminasse. E existem pessoas na cidade, irmãos, esperando você às vezes sentar perto dele, pelo menos, lá no teu trabalho. E Satanás vem e coloca no teu coração: não senta perto dele, não, que ele é arrogante, ele é soberbo, ele é isso, ele é aquilo. Não seja, irmãos, dessa maneira. Não deixa Satanás colocar isso no seu coração. E não seja aquele crente que só dá notícia ruim, né? Só fala mal do irmão, só condena. Quando reúne dois irmãos e diz, irmãos, aquela pessoa não tem mais jeito, não tem jeito para ele, você está concordando em dois que aquela pessoa acabou para ele. E que dois de vocês concordar, será concordado na terra, será concordado no céu. Nunca concordemos nisso, né? Nunca concordemos com o fim de alguém, com a maldade de alguém. Às vezes é hábito nosso, né, irmãos? É hábito do homem caído, né? Mas andemos em espírito, servindo de sombra e de fruto. Amém? Para a glória de Deus. Você é árvore, lembra disso. Aonde você estiver, o sol escaldante do pecado está ferindo o ímpio, mas você é sombra. Existem pessoas esperando apenas você passar perto dele. Amém? Tem essa unção em você. Ela é de Jesus.
está em você, porque o Espírito Santo está em você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, receba essa palavra e viva. Amém, irmãos? Porque nós somos assim, isso é o que a Bíblia diz. Amém? Peço a minha oração dos irmãos, porque